Bom dia, Melo, tudo bem? Bom dia. Vamos lá, começar esse Fórum Café desta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024. Hoje eu trouxe um tema aqui para comentar, que é a cobertura da mídia com relação a essa operação da Polícia Federal, que prendeu 4 militares das Forças Especiais, um agente da própria Polícia Federal, envolvidos nesse plano que deixou todo mundo estarrecido, nesse plano de assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes do STF. Essa operação foi só ali uma ponta de iceberg, né? Porque o relatório da Polícia Federal mostra um planejamento que teria sido discutido, inclusive, na casa do general Braga Neto, né, que o documento detalhando lá a operação golpista teria sido impresso dentro do Palácio do Planalto, enfim. Especula-se que seja a última operação de mais destaque da Polícia Federal antes do pedido de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Seria a última etapa para determinar de fato este elo, que todo mundo sabe que existe, do ex-presidente com a tentativa de golpe no Brasil e agora com componentes ainda mais graves, não só golpe, como planejamento de assassinato, né? E aí a Folha de São Paulo, que faz no meio disso tudo, frita mais um pastel de vento, Melo. Olha só a Folha. Moraes cita Moraes 44 vezes e acumula casos em que é tanto o personagem como o juiz. O que a Folha de São Paulo está fazendo com essa chamada aqui? Está voltando a questionar, a colocar em xeque, a colocar em suspeição a atuação do ministro Alexandre de Moraes frente a este inquérito dos atos golpistas. Vejam o que acontece. O ministro conduz um inquérito que desarticula uma organização golpista, que traz à tona um planejamento tenebroso para assassinar o presidente da República, para assassiná-lo, o próprio Moraes, para assassinar o vice-presidente, né, com o envolvimento de militares das Forças Especiais do Exército, com o envolvimento do ex-ministro da Casa Civil, Braga Neto, que também foi ministro da Defesa, com a utilização de estrutura da Presidência da República, do Palácio do Planalto. E a notícia para a Folha de São Paulo é que o Moraes cita o próprio nome 44 vezes no relatório sobre a operação. Ora, óbvio que ele cita o nome dele 44 vezes. Por quê? Ele é relator de um inquérito que investiga uma organização criminosa que, em algum momento, passou a tê-lo como alvo também. Ele vai ignorar no relatório dele as ameaças de morte, o planejamento dos bolsonaristas para assassiná-lo? Ele vai deixar conduzir o inquérito? Ele que estruturou esse inquérito ao longo desses últimos meses? Diga, né? Diga. Assim fica fácil, né? Começa a investigar uma pessoa. Aí a pessoa vai e apronta alguma coisa contra o juiz para o juiz ter que se declarar suspeito. Exato. Né? Aí é fácil. Aí fica fácil, exato. Exato. A Folha está basicamente dando método, né? A Folha está dando método aí para que outros crimes sejam cometidos. Por quê? Se esses crimes forem cometidos e um juiz começar a tocar um inquérito para investigar esses crimes, basta atacar esse juiz, que ele vira suspeito, né? E aí pronto, e aí passa para as mãos de outro. E se o outro começar a incomodar também, ataca o outro também. Aí o outro também vira suspeito, até o momento que arquiva a investigação, né? Será que é isso que a Folha de São Paulo quer? Porque, assim, no meio da repercussão de uma notícia que chocou o país inteiro, detalhe, militares, um desses militares que foram presos, ele ainda atuava na Polícia Federal. Um desses agentes que foram presos, ele ainda atuava na Polícia Federal na segurança do Lula. Na segurança do Lula.
Um cara que está envolvido num plano de assassinato do presidente da República continuava trabalhando na segurança desse presidente da República. E a notícia para a Folha de São Paulo é o Moraes citar a si próprio 44 vezes no inquérito. Né? Isso aí é uma matéria tentando descredibilizar a atuação do Moraes frente ao inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos e dos atos golpistas. Essa é a verdade. É uma matéria tentando anular o trabalho do Moraes frente ao inquérito dos atos antidemocráticos. Esse é o real objetivo. A Folha tenta florear, né? Tenta dar uma cara de jornalismo sério, mas de sério não tem nada. De sério não tem nada. É uma tentativa de enfraquecer as investigações contra Jair Bolsonaro e sua organização criminosa, porque é isso que eles são, é isso que a Polícia Federal vem apontando. É a Folha de São Paulo tentando aliviar para uma organização criminosa. É isso que está acontecendo. Né? Olha só o que diz a matéria. A operação dessa terça é mais uma em que o ministro do STF figura fora da atribuição exclusiva de julgador, dessa vez como personagem central do caso investigado. É citado na decisão em terceira pessoa. É claro que ele é citado em terceira pessoa, né, Folha de São Paulo? Ele ia escrever um despacho em que ele diz: os criminosos planejaram executar a mim. É isso que ele devia dizer? É claro que não, né? Assim, é inacreditável. É inacreditável o esforço que a Folha de São Paulo vem fazendo para descredibilizar a investigação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes sobre uma tentativa de golpe e um planejamento de assassinato de autoridades da República. Isso é gravíssimo. E não aconteceu por um triz. A gente está falando aqui de uma organização que envolveu, não foram só os atos golpistas do 8 de janeiro, envolveu uma tentativa de explosão de um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília. Envolveu uma noite de terror em Brasília no dia da diplomação de Lula, envolveu um planejamento para sequestrar o ministro Alexandre de Moraes, envolveu um planejamento para envenenar o presidente Lula, com militares das forças especiais do Exército, com armamento pesado das forças especiais do Exército. Né? Mas não, o que está errado é a investigação, e não o conteúdo da investigação. Né? E aí, olha só, a Folha procurou Moraes por meio da assessoria da STF, mas não houve manifestação. Estranho seria se houvesse, né? Você acha que o Alexandre de Moraes vai se dar o trabalho de responder o porquê ele citou 44 vezes o nome dele no despacho da operação, né? Aí aqui a Folha de São Paulo, ela relembra o próprio o pastel de vento dela, né? Olha só, uma série de reportagens da Folha mostrou, com base em conversas de um ex-assessor seu no TSE, que nas investigações do inquérito das fake news, Moraes agiu fora do rito, adotando atitudes que, em um processo normal, são atribuições da Polícia Federal, o órgão que investiga, e da Procuradoria-Geral da República. Ela está lembrando aqui das matérias que fez, que a gente chamou de pastel de vento, questionando o fato do Moraes não se auto-oficiar, porque ele era presidente do TSE e era ministro do STF que conduzia o inquérito dos atos antidemocráticos. Como relator do inquérito dos atos antidemocráticos, ele pode oficiar o TSE a repassar informações de investigações na esfera eleitoral. Só que ele era o próprio presidente do TSE, então não faz sentido ele se auto-oficiar. E a Folha coloca isso como fora do rito. Como bem disse o Mello aqui, fora do rito é esse tipo de jornalismo. É esse tipo de jornalismo que tenta enfraquecer uma investigação das mais importantes que a gente tem no Brasil em décadas. Né? Que se não fosse essa investigação que levou uma série de pessoas à cadeia, por pouco, né, a gente não sofre um golpe de Estado no Brasil e por pouco a gente não tem autoridades da República assassinadas para depois ser instalado um gabinete de crise, conforme mostram as investigações aí da Polícia Federal, né? E aqui a Folha ainda fala o seguinte, né? Quando foi aberta, essa investigação se propunha a apurar a existência de notícias falsas, denunciações caluniosas e ameaças contra os membros do STF e seus familiares. Acabou servindo de motivação para diversas decisões do ministro. Esse acabou servindo de motivação, parece que não é uma investigação séria, né? Parece que se trata de uma investigação de fake news, aí o Moraes ficou irritado com alguma coisa e aquilo motivou outras investigações, como se uma investigação naturalmente não levasse
a outros aspectos de uma mesma apuração, né? E aí ela fala assim, ó, criticado desde o nascedouro, o inquérito é uma espécie de síntese da polêmica envolvendo a discussão sobre os poderes de Moraes. Aí nós nos perguntamos, criticado por quem? Por quem que esse inquérito é investigado? Pelos bolsonaristas? Se for, a Folha está certa. Realmente, esse inquérito é criticado pelos bolsonaristas porque os criminosos que são investigados são bolsonaristas, né? Agora coloca assim, de maneira solta, criticado desde o nascedouro. Quem critica? Quem critica o inquérito dos atos golpistas? Né? Então, assim, é inacreditável que a Folha, depois do que o Brasil veio a saber essa semana, que havia um planejamento para matar o presidente da República, com a anuência do ex-presidente Jair Bolsonaro, planejado na casa do ex-ministro da Casa Civil, falando em envenenar o presidente, falando em matar o Moraes, em sequestrar o Moraes, em matar o vice-presidente, para dar um golpe de Estado. Depois dessa descoberta, a Folha de São Paulo noticiar que o Moraes se autocita, né, mais de 40 vezes no inquérito, se isso não é jornalismo fora do rito, eu não sei o que é, Melo. A Folha continua na passação de pano para Bolsonaro, que ela já começou desde a outra semana, que cedeu suas páginas para ele, depois deixou ele publicar um artigo "Aceitem a democracia", uma coisa assim. Então ela já não é de hoje, já não é de hoje. E tem um detalhe, o Braga Neto era vice do Bolsonaro na chapa derrotada. Agora você imagina, o plano era assassinar o Lula depois daquela campanha louca que mobilizou o Brasil inteiro. O povo decidiu pela vitória do Lula, da chapa Lula e Alckmin, e os criminosos estavam lá planejando matá-lo. E a preocupação da Folha é porque o Alexandre de Moraes, que também seria vítima do assassinato planejado pelos criminosos, se citou no inquérito. Ele devia apagar o nome dele, finge que não iam me matar, só porque senão a Folha vai ficar chateada comigo. Mas não é só nisso que a Folha está passando pano, não. Vamos na minha apresentação de hoje, olha só. Logo no dia em que saiu a notícia do plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, a Folha tenta livrar Bolsonaro e entrevista bolsonaristas. Eles negam crimes. A Folha foi lá procurar o que os bolsonaristas achavam. Vamos lá. Após a Polícia Federal ter executado a operação contra-golpe na manhã de hoje, quando foram presos, né, a Folha foi procurar 2 filhos de Bolsonaro, o deputado Eduardo e o senador Flávio, que vieram com o mesmo argumento de que no Brasil não há crime de planejamento de assassinato. Vamos para o próximo. Aí aqui, as declarações dos filhos do ex-presidente. Se eu falar o seguinte, vou ali que eu vou acabar com fulaninho de tal, isso é crime? Olha a linguagem dos caras. Só existe a tentativa de um crime quando se inicia a execução, disse Eduardo Bolsonaro. Se porventura foi cogitado, cogitação não faz parte do crime. O senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente, foi na mesma linha. Disse que não há crime no que foi apontado pela PF, que todo mundo alguma vez na vida já teve vontade de matar alguém. Olha só as declarações. E ficou por isso mesmo. Foi isso aí a matéria da Folha. A Folha foi também procurar o senador Jorge Seiflar, do PL de Santa Catarina, o estado mais bolsonarista do Brasil, que foi ex-secretário da Pesca de Bolsonaro e que ironizou o plano, zombou do plano. E a deputada Júlia Zanata, do mesmo partido e estado do senador, que defendeu que, enquanto não houver anistia para os criminosos da tentativa do golpe de 8/1, o país não terá paz. Ou seja, ainda é um aviso. Isso não vai parar enquanto não for anistiado. E a Folha se deu... É essa a matéria que a Folha tinha que apresentar. Quer dizer, quem leu pode até ficar pensando assim, poxa, mas é mesmo, será se no Brasil não tem crime? Isso aí não é crime mesmo?
A Folha não foi ouvir algum jurista para ver se o que eles disseram, os filhos do criminoso presidente, que ainda está solto, se o que eles disseram tinha a ver com a realidade. Vamos lá para a próxima. Afinal, é ou não é crime? O jornalismo declaratório da Folha ouviu a palavra dos bolsonaristas e ficou com ela sem contestá-la. Afinal, houve ou não crime? Por mais que possa parecer estranho, de fato, a simples tentativa de matar alguém não é enquadrado na legislação brasileira como crime. Mas ou por falta de informação ou por má-fé, Flávio Bolsonaro esqueceu de informar que, aqui é o detalhe importante, os militares kids pretos não foram presos por pensar em matar alguém, mas sim por tentativa de golpe de Estado. A Folha também não apontou isso na matéria que fez. Ela ouve, é aquilo que a gente critica aqui, é o jornalismo declaratório. Declarar, a pessoa pode declarar qualquer coisa. Você tem que contextualizar para o leitor entender onde que aquilo se encaixa. Então, isso aqui é uma matéria da Fórum, que eu citei na minha, que é a do Plínio, eu acho, ou do Ivan mesmo, não sei. O professor de Direito Constitucionalista Pedro Serrano lembra que, neste caso, o crime é tentativa de golpe. O tipo penal não é dar um golpe, adverte. Não existe crime em dar um golpe, porque, uma vez que se dá um golpe, você funda uma nova ordem jurídica e, obviamente, os novos governantes não vão considerar o que eles fizeram um crime. É o caso que é evidente, por isso eles fizeram questão de botar na lei que tentar um golpe é crime. Porque se a pessoa tentar um golpe e conseguir o golpe, você jamais vai conseguir penalizar a pessoa, porque ele agora está no poder. Não é? Então, tentar um golpe já é crime. Tentar um golpe já é crime, que é o que vem enfatizado embaixo. Aqui é uma outra coisa que também foi grande notícia da semana, que foi a publicação que o ministro Haddad fez, a Receita Federal, da DIRB, que as isenções de impostos que atingiram, né, milhões e milhões, bilhões, no caso, de impostos que o governo deixou de arrecadar com isenções e benefícios fiscais. Aí a Folha publicou a isenção de impostos de artistas, mas esqueceu a dela. Ela usou a famosa lei do Roberto Marinho, que diz que, muitas vezes, mais importante do que a Globo, no caso a Folha publica, é o que ela não publica. A Folha apontou o dedo para uns artistas, mas só que os artistas foram beneficiados por uma coisa chamada PERSE, que foi criada exatamente no período da pandemia, quando os artistas não podiam fazer shows, não podiam fazer nada. Então, ali era um benefício para dar um socorro para eles naquele momento. Não é? Então, vamos lá. Ela cita alguns artistas lá e tal, mas a Folha aponta os dedos para os artistas e esquece de dizer que ela é também beneficiada por isenções fiscais, que incluem, por exemplo, a desoneração da Folha, com F minúsculo e maiúsculo também, já que ela foi criada ainda no governo Dilma para incentivar a geração e manutenção de empregos nas empresas. A Folha, como também Globo, Record, SBT, se beneficia disso. A próxima. A família Frias do conglomerado Folha, UOL, PagBank, que faz coro pelos cortes sociais, também embarcou no trem da alegria. Somente a Folha da Manhã, que edita o jornal A Folha, deixou de pagar 6,9 milhões com a desoneração da Folha no período divulgado. A Compass UOL Tecnologia, que atua na área de inteligência artificial para outras empresas que pertencem à família Frias, deixou de recolher outros 30 milhões. Só aí são 37 milhões. Esses são dados levantados até o momento, mas como os dados são muitos, ainda podem aparecer mais, porque também essas empresas elas têm vários braços, várias pernas, vários braços e pernas espalhados. Uma investigação maior pode revelar ainda mais valores.
Mas por que a Folha expõe os artistas, aponta o dedão para os artistas que receberam e não abre os seus benefícios? Por que não informa os seus leitores, assim como informou a eles que esses artistas receberam benefícios fiscais do governo? Por que não disse nós também recebemos? E mais, porque a Folha não mostra que está cumprindo a sua parte na desoneração e gerando empregos, porque essa desoneração foi feita para que elas mantivessem ou gerassem novos empregos. A Folha está fazendo isso, está cumprindo com a parte dela, quando o que vemos é demissão de jornalistas, como o recente desmonte do jornalismo do SBT, nesta semana mesmo, com mais de 200 profissionais demitidos, quando a empresa foi desonerada em 20 milhões. Isso a Folha não mostra na matéria, mostra só os artistas lá, que receberam, né, isenção no momento em que o país estava enfrentando uma pandemia e os artistas não estavam podendo fazer show. Né? Agora, isso daí não é só por aí, não. Tem mais, olha só o próximo. Quando sai a notícia do atentado planejado de assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, a Folha lança uma enquete se você é a favor ou contra a anistia a envolvidos nos ataques de 8 de 1. Opine. O atentado na Praça dos Três Poderes e plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes aquece discussões. Então, eles querem saber a opinião. Eles não estão querendo saber de opinião nada, porque se eles quisessem saber a opinião, eles têm o Instituto Datafolha, que pertence ao grupo, e aí vai fazer uma pesquisa séria de opinião. O que eles estão fazendo é uma enquete para alimentar os bolsonaristas, que de repente vão lá responder e eles mostrarem um resultado distorcido. Porque opinião é coisa séria, uma pesquisa de opinião é uma coisa séria. Ou eles estão desmoralizando o próprio Datafolha deles. Porque, aliás, o Datafolha já fez essa pesquisa algumas vezes. E lá nas pesquisas foi mostrado que o brasileiro quer punição para os golpistas. Então, a Folha, no dia da divulgação, vejam bem, o jornal, em vez de trabalhar em cima da denúncia gravíssima, de apurar mais coisas, de fazer a ligação dos fatos, fica ao contrário, assumindo o discurso dos bolsonaristas, como no caso, né, procurando enfraquecer o ministro Alexandre de Moraes, né, e fazendo uma enquete. Você é a favor ou contra? Aproveitando que o plano de assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o Alexandre de Moraes aqueceu as discussões. Então, vamos conversar sobre isso. É um absurdo. Se não fosse a Folha já ter assumido, como já assumiu, que é apenas uma empresa de lobby, que não faz mais jornalismo, é uma empresa de lobby, a gente ainda podia se espantar com a Folha. Mas não, ela continua onde sempre tem estado, de rabo preso com a extrema-direita, mas com o mercado. Com isso, a Folha vocaliza o mercado. Eles estão loucos. O que puder fazer para enfraquecer as instituições e o Brasil continuar, porque o golpe ele não acabou em 8 de janeiro, como a gente já viu aí, com aquela explosão lá, porque o sujeito ele não quis apenas explodir a estátua da Justiça. Ele queria entrar no STF, ele se dirigia ao Supremo, ele queria explodir as bombas lá no STF. Foi quando vieram as seguranças na direção dele, é que ele recuou e jogou as bombas na estátua e depois se matou. Entendeu? Então,
o golpe continua. O golpe continua. Enquanto eles não forem presos, porque essa história eu ainda vou escrever hoje lá na Folha, aí é na Fórum, um artigo de opinião, porque isso daí tem mais coisa por trás. Não são apenas esses militares. Esses militares do golpe fazem parte das Forças Armadas. Das Forças Armadas. E talvez o golpe, fosse um desejo das Forças Armadas como um todo. Mas quando o presidente Biden, logo no dia da eleição, 30 de outubro, o governo dos Estados Unidos já saudou o presidente Lula e as eleições, não só o Biden, como o seu governo, o Antony Blinken também publicou um Twitter louvando as eleições e dizendo que elas foram limpas. Isso daí enfraqueceu o golpe, porque as Forças Armadas brasileiras, elas, como o Bolsonaro, batem continência para a bandeira dos Estados Unidos. Sem apoio dos militares americanos, eles não fazem nada. Eles não fazem nada, porque a especialidade deles... Aliás, o Bolsonaro escreveu isso no artigo da Folha. Os militares brasileiros são inúteis. Quem disse isso foi o Bolsonaro. Inúteis, servem apenas para pintar meio fio. O Bolsonaro disse isso para a Veja em 1986. E bem lembrado, Melo, você citou agora o artigo do Bolsonaro na Folha, né? Eu não tinha nem juntado essa peça também. Folha de São Paulo está numa toada, hein, Melo, que diante de uma série de crimes vindo à tona, a iminência de prisão do Jair Bolsonaro, de militares, de outras pessoas envolvidas, né? O que foi a Folha de São Paulo nas últimas semanas? Entrevista chapa branca com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sequência de uma entrevista com ele, um artigo publicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro falando em democracia, ele que é investigado por uma tentativa de golpe de Estado, enquete para saber se as pessoas são a favor ou contra a anistia aos acusados pelo 8 de janeiro, e matéria questionando o inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Não, olha, e fazer entrevista com os filhos do Bolsonaro e com os filhos do Bolsonaro de Santa Catarina para saber o que eles acham da tentativa de matar o Lula, o Alckmin. Virou porta-voz do bolsonarismo, a Folha. Totalmente, totalmente. Uma série de matérias, artigos, entrevistas, todas no sentido de aliviar a barra do Bolsonaro e seus asseclas. É isso que está acontecendo, né? Um crime de tamanha gravidade vindo à tona no país, e a Folha de São Paulo fazendo um esforço tremendo em diferentes formatos, né? Porque é entrevista, porque é artigo, porque é editorial, porque é enquete, né? Em diferentes formatos, tentando aliviar a barra do Bolsonaro, né? E depois diz que é o jornal a serviço da democracia, né? Que, enfim, é bizarro, é absurdo, é inacreditável que um dos veículos mais lidos do país, de maior circulação do país, esteja se prestando a esse papel, apesar da gente saber do seu passado, né? Como bem estava ilustrado no artigo aí que o Melo publicou das combis da Folha utilizadas pelo aparelho repressor da ditadura, né? Isso aí, não era crime só, não era um golpe de Estado que ia matar algumas pessoas que poderiam... Não, era planejado para matar o presidente eleito na quentura das urnas. O povo tinha sido chamado... Em 30 de outubro, teve a votação do segundo turno. Um mês depois, em novembro, e no dia 12 de dezembro, no mesmo dia da diplomação do Lula, o Braga Neto, vice do Bolsonaro, estava recebendo os golpistas para fazer o planejamento de executar o sujeito que tinha acabado de ser eleito pelo povo. E a pessoa fica procurando filigrana para poder caçar, para criticar o processo judicial
e não os criminosos. É um absurdo completo. Eu gostei desse comentário do Giovanni Monteiro aqui, que é bem isso. Olha só o que ele diz. Será que a próxima enquete é: você é a favor ou contra o assassinato do Lula? Pois é, né? Analisar pela atuação da Folha de São Paulo nas últimas semanas, não é difícil que a próxima enquete da Folha seja essa. Aproveitando como que o assunto está quente, como eles falam. O assunto está quente. Exato. Mauro. É isso aí. Ainda bem que você saiu de lá, hein, Mauro? Ainda bem que você saiu. Mas fui feliz lá, era outro tempo da Folha. Era o tempo da Folha das Diretas Já, né? Eles tinham, era uma postura diferente deles em relação à questão democrática brasileira, mas eles foram crescentemente se alinhando ao mercado, à Faria Lima, e na medida que foi se tornando banco, claro que o jogo mudou radicalmente. Naquela época ainda era um jornal, né? Ainda era uma empresa jornalística. Hoje não é mais. Tinha aderido ao golpe, como toda a burguesia, aderiu em 64, 66. Seu Frias, por sinal, ele tinha uma relação de grande intimidade com toda a cúpula militar. A cúpula militar ia lá, isso não é da minha época, né? A Folha de São Paulo tinha, lá no famoso nono andar, que era o andar onde ficava o Seu Frias, tinha um salão de almoços. Como eu era editor do painel, eu participava desse almoço. Os editores todos da Folha participavam lá no andar dos almoços da sexta-feira. Então, com ministros, participei de muito almoço. Ministros, parlamentares, intelectuais. E o que eu soube depois é que militares também iam nesses almoços, ainda na época dos anos de chumbo ali, da ditadura militar. Inclusive, num dos almoços, teve um episódio que ficou famoso, à época, com o presidente Lula, em que o Otávio Frias Filho, também, tanto pai quanto filho morreram, o Otávio morreu de um câncer quase que fulminante, alguns anos atrás, ele foi para cima do Lula de uma maneira agressiva, de uma maneira, assim, completamente fora do tom, e o Lula levantou e foi embora. Seu Frias, que era muito educado e delicado, foi correndo atrás do Lula, mas o Lula não quis saber de conversa, não. Foi embora do almoço, né? Tem muita história para contar. Era tudo em off, a gente não tinha compromisso de publicar nada. O Frias Paz chegou a escrever um artigo laudatório sobre o Médici. Sim, ele tinha boa relação. Era ligado, tinha muita relação, era amigo pessoal do Maluf, inclusive. Só gente fina. Só gente fina. Valeu. Obrigado, Ivan, Melo. Até amanhã. Mais Fórum Café. Tchau.